Cara, eu acho que a gente, enquanto homem, enquanto humano, no caso, não homem do sexo masculino, a gente passa por um processo contínuo e indeterminado de evolução e mudança, certo? E eu acho que dentro desse processo a gente observa uma característica muito importante, que é algumas pessoas simplesmente parecem paradas no tempo e parecem não avançar conforme a idade dela avança e parecem não amadurecer, não criar repertório comportamental sobre a vida e sobre como mudar as próprias atitudes para se tornar uma pessoa mais plena, feliz e com a capacidade de controlar o próprio comportamento de maneira mais objetiva, em direção a algo melhor na própria vida. E eu acho que isso se dá muito ao fato das condições que a gente vive enquanto sociedade. E porque a sociedade meio que premia comportamentos que são rasos, comportamentos que são fúteis, como por exemplo, o Instagram, o TikTok e o YouTube Shorts, eles são pequenas máquinas de premiação para comportamentos ruins. Você deitar no sofá, deitar na sua cama, sentar em algum lugar e ficar 3 horas vendo TikTok, vendo Reels, vendo essas coisas, é objetivamente, é obviamente um comportamento ruim. E não tem quem discorde disso. Todo mundo sabe que isso não está te levando a lugar nenhum. Você está basicamente consumindo uma droga digital. Todo mundo sabe disso conscientemente. Porém, isso não muda o fato de que as pessoas ainda assim propagam e executam esse tipo de comportamento, mesmo sabendo disso racionalmente. Porque, analisando de um ponto de vista behaviorista do comportamento, nosso comportamento ele tem uma função. E se nosso comportamento ele tem um e nesse caso a função desse comportamento é receber o prêmio, que é essa descarga de dopamina, descarga de hormônios recompensadores que é gerada através do scrollamento ali do scroll de publicações fúteis e banais. E então, da mesma forma que a tecnologia pode ser usada para melhorar a nossa vida e nos impulsionar, com certeza ela está sendo utilizada para nos colocar para baixo e nos levar ao fundo do poço. E eu venho aqui não dizer para você abdicar da tecnologia, justamente eu venho aqui dizer para você utilizar tecnologia ao seu favor. Você, de forma ativa, deliberada, de forma muito consciente e proativa, você transformar a tecnologia na sua maior arma e não naquilo que está numa arma que você está utilizando e não que a tecnologia está utilizando em você, sabe? Porque o que eu percebo é isso, você está basicamente inconsciente, um zumbi vivendo a vida, sendo empurrado e deixando as coisas irem e não fazendo coisas ativamente, sabe? Não se deixando conquistar através do próprio esforço e da deliberação as coisas que você quer. E como você pode dar essa volta e fazer esse 180 e usar a tecnologia a seu favor? Primeiro que hoje a gente vive num mundo com inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial já é uma realidade e a gente já deveria estar utilizando isso todo dia ao nosso favor. Como eu utilizo a inteligência artificial? Eu não leio livro físico, já é controverso por si só. Eu utilizo sistemas de TTS, que são geradores de áudio a partir de texto. Então eu utilizo o aplicativo Voice Aloud Reader, que é um aplicativo gratuito, mas tem a versão paga. A versão paga só tira o anúncio. Então ele é gratuito, objetivamente. E eu utilizo ele porque ele tem um sistema ali de inteligência artificial que te ajuda a ler com mais foco, que é falando as palavras enquanto a leitura está acontecendo. E outra coisa que eu faço é, sempre que eu tô lendo um livro denso de não ficção,
livros filosóficos, livros como, por exemplo, agora eu citei comportamento, eu citei análise do comportamento, né, behaviorismo e tal. Isso são conceitos difíceis de aprender. Envolve estudo, tal. E como eu aprendi isso? Eu aprendi lendo. Só que eu não decorei isso lendo. Esse é o legal. Eu mandei pro chat GPT o capítulo, as páginas ali, enfim, que eu queria que decorar aquele assunto. E daquele assunto ali, daquele capítulo, daquele livro, eu extraí perguntas e respostas criadas pelo GPT, ou seja, o que muita gente chama aí de flashcard, que é uma pergunta na frente, uma resposta atrás, que vai te auxiliar a decorar um pedaço de informação. Então, por exemplo, vamos supor que você não saiba quanto é 2 mais 2. E 2 mais 2 é uma coisa muito difícil, que sempre quando você se tromba naquilo, você se esquece dos fundamentos e tal. Aí você coloca assim na frente, quanto é 2 mais 2? E na parte de trás, que você não consegue ver, tá lá a resposta, 4. Então toda vez que você quiser estudar, você vai abrir o aplicativo ali do Anki Flashcards, vai ter lá, quanto é 2 mais 2? Você vai se deparar com aquela pergunta, você vai olhar, raciocinar, tentar chegar na resposta de quanto é 2 mais 2 com as próprias formas, com seus próprios meios. E quando você finalmente chegar a uma conclusão, seja ela correta ou não, por exemplo, você chega à conclusão que 2 mais 2 é 4,5. Aí você abre ali a resposta, aí tá lá, não, 2 mais 2 é 4. E você tem que fazer isso, isso e isso, contar os palitinhos para chegar a tal resposta. Agora você se lembrou daquele pedaço de informação. Aquilo vai ser registrado como um erro, você vai colocar ali que você errou, foi difícil, você vai revisar amanhã aquela pergunta novamente. Só que amanhã você se lembra, cara, eu tenho que contar os palitinhos aqui, eu consigo fazer na minha mão, tal, 2 mais 2 é 4, você se vira e tá certo. Aí, beleza. Agora você vai adiar a revisão daquele conteúdo. E adiando a revisão daquele conteúdo para daqui a uma semana, talvez quando chegue lá, você ainda se lembre que 2 mais 2 é 4, você ainda se lembre como fazer aquela questão. E só que você estava quase esquecendo. E beleza, agora você se lembrou e você criou repertório de novo, agora de conhecimento sobre a vida. E eu usei o exemplo do 2 mais 2 é 4 porque ele é de fácil entendimento, mas você pode fazer isso com qualquer conceito, com qualquer livro. E a inteligência artificial vai alavancar isso de forma muito mais rápida. Eu mando um capítulo de um livro denso. Por exemplo, eu estou lendo agora uma introdução à filosofia da mente, que fala sobre a divisão entre corpo e mente. Somos só um corpo material, biológico, somos uma mente transcendental e material, somos uma junção dos dois. E ali ele exprime conceitos muito difíceis, né? O dualismo descartiano, né? de Descartes. Então, é coisa complexa, cara. Não tão complexa assim, mas não é fácil. Às vezes a gente acha que entendeu, às vezes a gente pensa que entendeu e não entendeu nada, sabe? E aí a gente manda pro GPT, ele faz os flashcards para você, ele coloca já, ele tem a capacidade de transformar aquilo num arquivo. E aí você só importa esse arquivo para o Anki. E aí depois você fica revisando e estudando ali no Anki, que é o aplicativo de flashcards. E você vai absorvendo aquele conteúdo, você vai se tornando uma pessoa melhor. Aquele conteúdo vai começando a fazer parte de você. Sempre que você agora for exprimir uma ideia, for pensar sobre uma decisão na sua vida, você tem aquilo na sua mente. E é claro, a introdução à filosofia da mente aqui é um assunto um pouco prático. Mas eu posso fazer isso com um livro, por exemplo, 48 Leis do Poder, que é um livro que é extremamente prático. Ele te dá matéria, ele te dá embasamento de formas de agir no dia a dia, basicamente. De forma como você pode lidar com os problemas na sua vida, com as pessoas que você conversa. Então, é um livro que vai te dar traquejo comportamental para você viver a vida. E você ter esse conhecimento na ponta da língua, você ter aquilo fresco na sua memória é muito importante. E sempre que você lidar com uma decisão, lidar com algo que você vai ter que fazer, e você conseguir pensar, conseguir raciocinar os seus próximos passos através do que um livro te forneceu de conteúdo, é muito melhor. Então, em vez de você, cara, deleta Instagram, deleta, a única rede social que eu ainda tenho é o YouTube,
sem os shorts. Eu abaixei um aplicativo aqui, chama YouTube Revanced. Ele deleta os shorts do YouTube, basicamente, se você configurar lá. E eu mantenho o YouTube justamente por vídeos como esse aqui, que trazem informação, que são formatos simples, que não vão derreter meu cérebro, que não vão me colocar de tipo um monte de dopamina e um monte de videozinho de carro dando cambalhota com um monte de corte de podcast, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não, só informação pura, bruta, destilada às vezes de alguém aí, e eu adoro ver esse tipo de vídeo. E eu escuto esse tipo de vídeo enquanto eu faço outras coisas, enquanto eu vou na academia e tal, porque eu sei que eu tô melhorando enquanto eu tô fazendo isso. E é isso. Eu acho que ficou claro aí como que a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor, em vez de simplesmente deixar a vida ser desperdiçada e jogada no lixo por essas tecnologias, entende? Cara, quando você começa de fato a pensar nas próprias atitudes com deliberação, sem se deixar ser empurrado pela vida, você começa a ganhar muita força, cara, muita força, muita autoestima, você melhora muito, você se sente muito mais poderoso internamente e externamente. As pessoas te veem agora como um adulto de fato, sabe? Você ganha respeito. É isso.